Essa pergunta, esse clamor, onde está o Cordeiro, aponta para a insuficiência do homem em promover sua própria salvação. Aponta para o Pai entregando o Filho em sacrifício necessário. Demarca a inequívoca e clara necessidade de todo aquele que se encontra perdido de ser redimido por Deus. Assim, meus irmãos, a pergunta de Isaac foi respondida, bem sabemos, em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que é importante entendermos nesse momento um pouco mais sobre o mandamento e a prática do sacrifício do Cordeiro no contexto do Antigo Testamento para seguirmos bem nesse texto. Era uma prática de morte para conservar-se a vida. Era o reconhecimento de que, perante a pureza da justiça de Deus, um preço precisaria ser pago pela iniquidade e pelo mal de cada e todo ser humano. Daí a necessidade do sacrifício. Pelo pecado do povo de Israel, um cordeiro sem defeito aparente, ele era escolhido e morto, sendo seu sangue derramado de forma substitutiva. Quem merecia a morte sobreviveria, porque um inocente morreria em seu lugar. Era o significado daquele sacrifício. Jesus Cristo é apresentado na palavra como o Cordeiro de Deus, que totalmente puro e totalmente digno, ele vem saciar a justiça de Deus que prescreve a morte pela desobediência e também pela rebelião. Não se achou, nós sabemos, em toda a terra, em toda a humanidade, homem sem pecado, cordeiro que fosse realmente puro. Assim Deus, ele se encarnou. Ele se fez homem, se fez cordeiro, para se fazer sacrifício por nós. A cruz de Cristo, assim, é o centro do ministério do Senhor Jesus, e é ali que o sacrifício acontece. Esse sacrifício em Cristo tem algumas características. Primeiramente, ele é um sacrifício único, pois Jesus é o único puro e santo sobre o qual todos os pecados podem ser lançados e todos os pecados podem ser perdoados. Mas esse sacrifício de Cristo também, além de único, é absoluto. Portanto, não precisa de complemento, de algo mais. Nós somos salvos em Cristo e totalmente salvos no Senhor Jesus. Não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Além de único e absoluto, o sacrifício de Cristo, ele também é eterno. Não tem validade de espaço ou tempo. O que ele fez muda a história em toda a eternidade. Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, esses versos tratam desse assunto. O texto explica que Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. E nesse caso, ele é o sumo sacerdote e o perfeito sacrifício. O texto nos diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. No verso 27, a expressão uma vez por todas é a tradução da palavra grega ephapax, que significa de uma só vez, completo. Nada mais é necessário. E coincide muito bem com as palavras de Cristo em João capítulo 19, está consumado, está feito, nada mais é necessário, vocês estão perdoados, vocês estão livres. Os efeitos desse sacrifício do Cordeiro que é Cristo, eles são efeitos fantásticos. Em primeiro lugar, em Cristo você pode confessar o seu nome e ser salvo para sempre. Em Cristo você pode abrir a boca e falar diretamente com Deus e Deus o ouve. Em Cristo você pode adorar diretamente ao Senhor e Ele é glorificado. Em Cristo você pode ter os seus pecados diretamente perdoados e você é santificado. Em Cristo você pode falar de Jesus ao mundo e participar com Ele dessa grande missão por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.